Os dois lados da moeda de jogadores com problemas extra-campo. Começando mais um vídeo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link está na descrição desse vídeo. Se eu fosse falar só o óbvio, esse vídeo teria uma duração aproximada de 12 segundos, já teria acabado, né? Então é óbvio que existe o óbvio, mas eu vou tentar ir um pouco além. O que é o óbvio? O óbvio é que problemas extra-campo, problemas de disciplina, né, de jogadores, são o quê? São problemas, né? Tá dito no enunciado da questão. O que são problemas? São problemas? Sim ou não? São problemas, né? Problemas são coisas ruins, coisas que tu precisa resolver. Então, eu não estou dizendo, porque eu vou chegar num ponto desse vídeo que alguém pode interpretar isso, tá? Então já estou aqui me defendendo antecipadamente. Eu não estou dizendo que problema extra-campo é bom. E em boa parte dos casos, inclusive, é muito nocivo ao jogador, à carreira do jogador, ao time em que ele joga. É óbvio, né? Se o cara tem problema com bebida, né? A gente viu o próprio Luan, né? O Luan que está aí tentando se recuperar agora. O que ele fez com a carreira dele no extra-campo refletiu em campo e prejudicou muito, talvez até abreviou, saberemos talvez ano que vem se o Luan consegue voltar ou não. Mas outros casos que a gente sabe já que o extra-campo abreviou carreiras enfim, cara. Vou dizer até um caso que talvez o cara não seja tão indisciplinado e tal, mas o Ronaldinho Gaúcho, cara. O Ronaldinho Gaúcho é impressionante como tem gente que coloca ele em listas de maiores da história, melhores, né? Na real, é mais para melhores do que para maiores. Porque a qualidade que ele chegou a mostrar em algum momento da carreira foi algo talvez superior ao Messi, talvez superior ao Maradona, talvez superior a muita gente gigante. Só que o alto nível do Ronaldinho Gaúcho, cara, foi, sei lá, foram 6 anos. Eu não sei, eu teria que ver aqui exatamente os anos, né, em que ele realmente explodiu, na Europa principalmente. Claro que no Grêmio ele já começa a se mostrar diferente, vai bem no PSG, mas ali, aquela época de Barcelona e tal, cara, própria seleção brasileira, meu, não sei se fecha 2 ciclos de Copa, sabe? Ou mal e mal fecha isso, assim, num nível impressionante. Eu falei disso, até não teve a Copa no Brasil. A Copa no Brasil foi um negócio que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui agora, que eu estou fazendo primeiro o ponto para chegar no contraponto. A Copa no Brasil, que o Brasil perde miseravelmente, né, para a Alemanha e tal, 7-1. A gente estava com o Fred no ataque. E entre outras peças discutíveis, e as pessoas diziam: a safra não é boa, a safra não é boa. Naquela mesma Copa, velho, tinha um alemão, era o Klose, como é que era o nome dele? Era o Klose, eu acho que tinha um alemão com 30 e... Eu tô mal de memória hoje, não sei se o nome dele era esse mesmo, me esqueci o primeiro nome dele também. Eu também não lembro a idade que ele tinha, mas era talvez 38. Talvez 38 anos. Ele bateu os recordes do Ronaldo Nazário em gols em Copa do Mundo, né? Ele passou o Ronaldo. E é claro, com 30 e todos os anos, o cara teve muitas Copas para fazer isso. E 38 anos, o cara jogando uma Copa pela Alemanha, bateu recordes de gols. E naquela mesma Copa a gente tinha Ronaldinho Gaúcho com 33 anos, acho que 32, 33, assistindo a Copa pela TV. Adriano Imperador, cara, um dos maiores centroavantes que eu já vi, vestia a camisa da seleção brasileira. Acho que tinha uns 32 anos, talvez também, 31, 32, teria que ver. Talvez o Ronaldinho um pouco mais, né? Mas ele tinha uns 32 no máximo, o Adriano, assistindo ao Fred jogar uma Copa no Brasil com a camisa do Brasil. Então, assim, aí tu pega assim Undershow, uns caras que a gente achou que iam explodir, Alexandre Pato, né? Os caras que misturam talvez balada com questão psicológica, depressão,
orientações equivocadas, e tem uma gama de coisas extra-campo que atrapalham os jogadores e abreviam carreiras e geram problemas para o atleta e para os clubes. Então tudo isso é o óbvio. Tudo isso é o óbvio, eu estou até aumentando esse óbvio para deixar bem claro que eu sei disso, né? Que eu acredito nisso e que isso tem que ser considerado e que isso pode ser um problema. Agora, eu vou começar a virar a chave desse vídeo neste momento, citando quem foi que eu vi no Twitter, acho que foi a Keck, né, gremistona, que ela deve ter, eu não peguei o contexto, mas eu imagino que ela deva estar falando, que ela devia estar acompanhando a entrevista do Renato para Carol Portaluppi no podcast dela, porque ela foi pensando assim algumas frases e em uma delas ela diz assim que no começo do ano o John Kennedy do Fluminense foi oferecido ao Grêmio. E aí a frase para mim não ficou clara se foi o Renato ou se foram outras pessoas do Grêmio, né? O Renato dá até uma para entender que ele compactuou com isso, né? Seria uma autocrítica talvez, mas que eles ou ele não teria aceitado vendo o currículo extra-campo do jogador. E aí a gente começa a olhar para o outro lado da moeda. John Kennedy, o cara que decidiu Libertadores para o Fluminense, já deixou a marca dele nesse primeiro jogo do Mundial Interclubes, joga muita bola e sim, teve muita questão complicada extra-campo. Tinham pessoas ligadas ao futebol que chegaram a desistir dele. Falou assim, tá, beleza, esse cara estragou a carreira dele. Aí algumas pessoas no Fluminense, o Diniz inclusive, eu nem sou tão fã do treinador Diniz, mas esse é o mérito dele, ele abraçou o cara e tá aí, né? E tá aí, poderia ter jogado com o Suárez no Grêmio. Vai saber se não tinha dado uma coisa interessante ali nessa temporada ainda, né? Por outro lado, eu fico confortável em pensar que se ele não tivesse ficado no Fluminense, talvez o Inter tivesse ganho essa Libertadores. Então no fim das contas, tá tudo certo. Mas aí entra o outro lado da moeda. E aí eu vou usar um termo que as pessoas muitas vezes utilizam de forma... como é que se diz? Me fugiu a palavra. Nossa, tô mal das palavras hoje. De uma forma pejorativa, que é... Porque a palavra, obviamente, ela tem uma carga negativa, que é o jogador marginal. Quantas vezes a gente já não ouviu dizer assim, né? Agora contratamos 2 marginais. E às vezes o time precisa do aspas marginal, fecha aspas. Né? É um cara que tem uma personalidade às vezes difícil, às vezes ele peita o dirigente, às vezes ele desobedece o treinador. Né? Então tem todo esse combo, às vezes pode dar problema no próprio vestiário, com colegas, né? Ou problemas com o corpo dele, que é a ferramenta de trabalho dele, né? Problemas na balada, na cachaça, né? E tudo isso sim é problema. Agora, quando esse cara tem bola no pé, é mais fácil, em muitos casos, não todos, tu administrar esse extra-campo e colher os frutos dentro de campo do que tu administrar o cara ruim dentro de campo, que acorda cedo e toma um todinho, e aí tu tem que administrar a canela dele batendo na bola dentro de campo. Isso é muito mais difícil. E outra, quando a gente fala em marginal ou no jogador problemático, não sei o quê, tem 2 tipos, né? No mínimo. A gente poderia fazer um vídeo de 1 hora aqui fazendo várias subdivisões. Mas no mínimo tem 2 tipos, né? Tem o cara que é realmente tinhoso, né? Como dizia minha avó, o cara que é da balada, o cara que é da bebida, o cara que dorme 2 horas na noite e volta pro treino, o cara que se estraga, o cara que não tá nem aí. E esse cara é problemático e talvez mais difícil de contornar, de driblar, né, esses problemas. Ainda assim, o Renato talvez seja um cara muito indicado para tentar enfrentar isso. E tem um outro tipo de marginal, e esse é o que mais me interessa, cara, que ele só leva essa fama pela personalidade. Às vezes o cara
não toma uma gota de álcool. Às vezes o cara é até da igreja, às vezes o cara é casado, tem filhos, não sai de casa nem para ir na padaria. Tipo, e esse cara dá soco em adversário, esse cara peita, enfia dedo na cara de jogador do Inter no Grenal, é o cara que compra a briga da torcida, é o cara que sente o jogo de uma outra forma, né? E eu vou citar dois nomes aqui que eu nem vou entrar no mérito em qual tipo de marginal eu classifico, mas a virada de chave do Grêmio em 2016, que estava sendo goleado pelo Curitiba, goleado pela Ponte Preta, né? E aí cai Roger Machado, entra Renato, que é parte fundamental dessa virada de chave, sem dúvidas, mas junto do Renato, né, com o próprio Guerra, presidente Guerra hoje, né, então vice de futebol à época, chegam, além do Renato, Walter Kahneman e Edilson. E a gente falava na época que o Grêmio era muito cordeirinho, que o Grêmio apanhou do Rosário Central, lá do próprio Kudê, né, era o treinador, e parecia... Cara, e não é só, e assim, não é só da maldade, de surrar os adversários, de enfiar dedo na cara. Isso é a consequência. Isso mostra o estado anímico do cara em alta rotação. Mas esse jogo, por exemplo, em 2016, na Libertadores, Grêmio e Rosário Central, cara, eu lembro de o Grêmio tomou um gol lá na Argentina no comecinho, e até alguém deu uma entrevista no final do jogo, não sei se não foi o Maicon até, não, acho que não, cara, um zagueiro talvez, alguém falou, a gente tava bem até tomar o gol, que foi patético, porque a gente tomou o gol com 1 ou 2 minutos de jogo, então, sabe, cara, antes da bola rolar, antes do juiz apitar o começo do jogo, os jogadores do Rosário prestam assim, ó, sabe, numa jaula, prontos para abrirem a portinhola, né? E os do Grêmio estão ali conversando, o Douglas olha para trás, faz uma piada, alguém ri com ele, né? Se tivesse bolso no calção, eles estariam com a mão no bolso, né? É essa postura que às vezes faltava, sabe? E daí chega um Kahneman que não aceita perder, um Edilson que não aceita desaforo, que se tiver deboche vai ter troco, sabe? Isso às vezes falta. Isso às vezes falta, é um tempero que muito time, às vezes limitado tecnicamente, consegue ir longe porque tem vários caras competitivos nesse nível. Esse tipo de marginal, sabe? E por que eu tô falando tudo isso, cara? Porque o Grêmio parece estar muito próximo do Soteldo, que até já teria dito lá na Venezuela que de fato tá fechado com o Grêmio. E estão falando também no Daverson, que esse cara... eu peço ele a tempos, eu acho que o Grêmio já está chegando um pouco tarde na feira ali, né? Mas, né? Acho que o tempo dele para ter trazido era outro. Mas que ainda hoje eu acho uma boa opção de elenco, né? Eu acho que se tiver um outro centroavante top para ser o nosso centroavante da temporada, o Davidson é uma bela solução para elenco. Uma bela opção ali, né, para o Renato. E os dois, cara, já tiveram problemas sérios extra-campo. O Soteldo agora, nessa última temporada, né? Foi afastado, inclusive, do grupo e tal, né? Os dois, se tiverem chegando mesmo, vão cair na mão de um Renato, que é mais malandro que os dois juntos, né? O Renato foi cortado de uma Copa, basicamente, mas a história do Renato é mais complexa nessa Copa aí, não vem ao caso, mas o Renato bota os dois no mesmo bolso, né? Então é um treinador indicado a tentar abraçar essa bomba aí, né? E ao mesmo tempo, cara, são bombas que entregam em campo. Entregam em campo o Soteldo, talvez até para titular, dependendo, né, da configuração do time aí nos próximos meses. E o Daverson é uma bela opção ali para ser um reserva imediato e tal, para entrar em alguns jogos, para fazer um tumulto dele. Os caras que sabem... O Daverson, inclusive, em campo, ele tem até mais isso que o Soteldo, talvez... de provocar o adversário, de saber onde ir, de costurar uma situação, de chamar a atenção para ele ali. Eu gosto muito disso, cara. Eu gosto muito disso. Eu já vi, o Inter tinha aquele goleiro Abodanzieri, né, argentino. Eu já vi os caras, não tinha VAR na época, eu já vi os caras revertendo um pênalti que foi marcado contra o Inter, só de cercar o árbitro, fazer tumulto, correr para não sei onde. Às vezes falta isso, sabe? Às vezes tu vê os caras marcando umas coisas absurdas contra o Grêmio e os jogadores do Grêmio caminhando em campo. Às vezes tu vê
o adversário fazendo uma pressão no juiz e ninguém nosso ali para ouvir, para fazer o contraponto, para contrariar, sabe? Essas coisas são importantes no futebol, essas coisas às vezes moldam o caráter de um time e às vezes 2 ou 3 peças já são a fagulha que falta para incendiar o resto. Às vezes não quer dizer que o time inteiro seja bunda mole, como lá em 2016. Depois a gente viu o próprio Maicon, que era criticado, né? O capitão desumano, não sei o quê. Cara, o Maicon incorporou, virou outro cara, entendeu? Pegou junto com os colegas, sabe? Então, assim, às vezes 2 ou 3 caras que têm esse espírito puxam o resto da galera junto e o time, só pela postura, fica mais competitivo. Então, é óbvio, e eu fiz toda uma introdução gigantesca desse vídeo, deixando isso bem claro, é óbvio que problemas extracampo são luzes amarelas que a gente tem que dar atenção para isso, né? Tem que tentar entender os limites, tem que tentar entender se dá para resolver, se são casos irreversíveis, tem casos e casos e casos e casos. Mas quando o cara entrega em campo e quando esse jogador problema, parte do problema dele está atrelado à personalidade, às vezes isso pode ser catalisado de forma positiva dentro de campo e até mesmo dentro do vestiário. Então eu não me oponho a esse tipo de contratação, como algumas pessoas às vezes ficam com o pé atrás. Eu confesso que eu até gosto. E é o tipo da coisa que tem seus riscos, mas que eu costumo pagar para ver. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.